Olá, pessoal, paz seja convosco. Como é que vocês estão aí? Vamos ver quem vai entrar primeiro aqui na live. Já estamos aqui a postos, né? Às 10 horas. E vamos ver, quem abriu aqui foi a pastora Cristina. Que legal! Abriu a estar para estar conosco. E a segunda é Elisângela Colombo. E agora se segue aí um monte começando a entrar. E nessa, a pastora Cristina abriu aqui a nossa live nos comentários no chat, mas já estamos com 27 pessoas. Que legal, gente. 30, tá subindo aí. Vai mandando aviãozinho para todo mundo aí, vai compartilhando, porque nós temos coisas fantásticas que nós queremos falar hoje com vocês. Vai falando para todo mundo que a live já começou, a nossa live Tempo de Semear, onde nós vamos falar sobre o nosso planejamento pedagógico do mês de maio. Vocês estão bem aí? Como é que estamos chegando no 5º mês do ano de 2025? Meu Deus do céu, o ano já está indo. E eu tenho muitas novidades para estar falando para vocês também. Vamos começar então a gente orando, abençoando, entregando ao Senhor esse momento de reflexão, esse momento na presença do Senhor da nossa live, tá bom? Vamos entregar a Ele, porque é tudo por Ele, para Ele, todas as coisas, amém? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho, Senhor amado, de servir o Teu reino, de servir, Deus amado, os Teus pequeninos, servir pais, pastores, servir crianças, juniores, servir a todos aqueles que se importam, ó Deus amado, de verdade, com almas, com vidas e com o reino. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa tomar conta, Senhor, desses minutos que estaremos aqui. Usa a pastora Glaucia, a pastora Pamela, Senhor amado, para que elas possam estar fluindo no Teu Espírito e possam passar todo o recado, Senhor amado, também do mês de maio. Em nome de Jesus, abençoa toda a equipe pedagógica, de igual maneira, abençoa todos os coordenadores estaduais, abençoa nosso Conselho Nacional, Senhor, no nome de Jesus, assim abençoando a nossa igreja. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Amém, amém e amém. Bem, amores, vamos começando aqui então, sem mais delongas, né? Eu quero, enquanto o pessoal está entrando aí, eu quero começar a dizer a vocês que nós teremos aí o nosso Congresso Nacional em 2 etapas, tá bom? Vai acontecer em São Paulo, na Bahia, nossa Bahia, né? A nossa pastora Fernanda, coordenadora estadual da Bahia, que é a Viva Bahia, né? Então nós teremos o Congresso Nacional, você se programe para que você possa escolher em que estado você vai querer estar, tá? No estado de São Paulo vai acontecer no dia 5 de julho e na Bahia vai acontecer dia 25 de outubro. Então, você pode estar aí conversando com o seu coordenador estadual e decidir para que estado você gostaria de estar indo. Não está engessado, não determinamos quem vai para onde, mas é a importância de você ir para um dos 2 lugares. Serão 2 etapas o nosso Congresso Nacional, tá? Então, no dia 5 de julho nós teremos o Congresso Nacional, mas não vai ficar por aí não. Nós vamos ter 3 coisas muito importantes também acontecendo no mês de julho, mês 7, né, que voltado aí para o Ministério com Crianças e Juniores. Por quê? Quando chegar no dia 8 até o dia 11, né, nós teremos então também uma imersão, um intensivão, no qual nós estaremos passando estratégias, ensinando em loco, como trabalhar com os juniores e as crianças na sua igreja local, como trabalhar o discipulado, né? Isso é, no caso, feito pela igreja local do Itaim Paulista, a igreja no qual eu e o pastor Marcos somos pastores. Então, muitas pessoas têm pedido para que eu pudesse fazer o treinamento sobre o que acontece na minha igreja. E eu falei assim, não dá para poder falar para 1, 2, 3, porque é muita coisa. Então eu abri esse treinamento para aqueles que quiserem estar participando conosco, que vai acontecer no caso na terça, quarta e quinta-feira. E na sexta-feira nós teremos o nosso encontro com Deus Kids, Juni Kids, eu chamo de Juni Kids, porque o encontro com Deus é para juniores e crianças.
E você que quiser estar conosco, recebendo treinamento para você implantar na sua igreja local, no seu estado, você está convidado a estar conosco. Então, nesse final de semana, dessa mesma semana, vai estar acontecendo o nosso encontro Junikids. E aqueles que quiserem estar conosco poderão estar participando desse treinamento. Então, nós estaremos no intensivão, vamos colocar assim, do dia 5 ao dia 12, né? E por quê? Por que do dia 5 ao dia 12? Porque aqueles que de repente virem para São Paulo vão gastar uma passagem de avião só, né? Vão gastar uma passagem de ônibus só, né? Em vez de vir duas vezes, pode vir e fazer uma coisa só, de uma vez só, né? Participar do Congresso Nacional, participar do treinamento e participar do treinamento também do Junikids, né? No encontro Junikids. Então, coloque aí na sua agenda. Na primeira semana de julho, nós estaremos aí com esse intensivão, uma linguagem totalmente quadrangular, falando conforme a nossa língua, né? Então você vai poder estar conosco durante essa imersão, esse intensivão. Coloque aí na sua agenda, 5 a 12 de julho, guarde aí nesse momento, e sendo no mês de julho, estratégico, por quê? Porque no mês de julho é mês de férias, né? Onde muitos professores, muitos que são professores estão de férias, e muitos que estão envolvidos no ministério Junikids das suas igrejas, muitos são professores, né? E em julho a meninada tira férias. Nós teremos espaço também para as crianças e juniores, uma programação totalmente especial para eles. Então, se vocês quiserem vir participar do intensivão, da imersão, ou seja, do Congresso Nacional, nós teremos, ou trazer a sua criança para participar do encontro Junikids, nesse período, vamos dizer assim, de imersão e de Congresso Nacional, nós teremos uma programação totalmente preparada para as crianças e juniores. Então, entre em contato aí com a gente para a gente te dar melhores informações sobre hospedagem e tudo mais, tá bom? Vai ser fantástico esse momento. Outra coisa também que eu quero colocar para vocês no mês de maio, recheado de novidades, é que no mês de maio nós falamos acerca do Maio Laranja, não é isso? A campanha contra o abuso sexual, a proteção da criança, e todos os níveis de abuso, mas principalmente o sexual. Então nós levantamos, sim, a bandeira, mas tem tanta campanha falando acerca de abuso sexual que nós seríamos somente mais um. Então nós declaramos que nós vamos protegê-los através da oração, através da orientação. Então é o mês das mãos ungidas, né? Então, pastora Gláucia vai estar entrando aqui falando sobre isso, como que nós estaremos trabalhando o plano pedagógico, sem perder o foco, né, da nossa caminhada, da nossa jornada aí pela Bíblia. Nós vamos dizer assim, acoplar todas as coisas e, sem perder o foco, abranger e falar aquilo que é necessário. Então fique muito atento a esta live de hoje. E a pastora Pamela vai estar dando esses direcionamentos da oração. A pastora Pamela é a nossa coordenadora aí nacional, né, do Junikids. Então, ela é a nossa coordenadora nacional, né, de oração aí sobre o Junikids. E ela tem nos direcionado a orar não somente pelas crianças, mas pelos líderes, pelos pastores, por pais. Fique atento às nossas campanhas também de oração. Tá bom? Bom, eu vou chamar aqui a pastora Gláucia, vou estar chamando para elas, para que elas possam estar trazendo a participação delas, para que nós não tenhamos que nos explicar esta live, né? Ó, a pastora Gláucia, já chegou, tá todo mundo muito ligeiro hoje, né? A coisa tá muito boa. Enfim, meninas, eu posso chamar vocês de meninas, porque eu posso ser mãe das duas, né? Então, para mim, são todas meninas e não vão crescer, não adianta, porque por mais que vocês cresçam, eu envelheço. Então, vocês são as minhas eternas meninas. Prazer aí, pastora Gláucia, pastora Pamela. Eu gostaria que vocês já se apresentassem aí, dessem boa noite para o pessoal, né? E logo depois que a pastora Pamela acabar de se apresentar também,
A pastora Glaucia já entra se apresentando e dando continuidade no currículo. Depois a pastora Pamela entra fechando sempre com chave de ouro, como de costume ela costuma fazer. Bora lá com vocês. Pode falar, pastora Pamela. Então, boa noite, paz seja com todos. Prazer estar novamente aqui junto com vocês. Já quero aqui parabenizar a pastora Nivalda pelo aniversário. É um prazer ter a pastora Nivalda na vida, né? Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que eu tenho de fazer parte da equipe e de ter a pastora Nivalda. Mesmo ela sendo nossa líder, ela é uma pastora acessível. Então, onde ela estiver, ela vai lá, te abraça, né? E então ela tem um coração enorme e eu estou aqui para te agradecer pela pessoa que a senhora é. A senhora é muito especial e eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live, né? Que Deus abençoe. Como a pastora Nivalda disse, não percam, né? Participem, direcione para que as nossas crianças, os nossos líderes, pastores, as nossas famílias estejam debaixo aí da cobertura de oração, né? O nosso grupo de intercessão. Nós somos intercessores que estamos dentro das equipes, nas coordenadorias, nos grupos locais, e nós estamos sendo direcionados, não por mim, mas por Deus, a fazer as campanhas, a andar na mesma visão, né, que é na visão do pedagógico. Então, uma coisa completa a outra. Então, participe, faça, né, da melhor maneira possível, onde você possa incluir sua igreja, as crianças, os juniores da sua igreja, e que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Pastora Glaucia. Amém, glória a Deus. Boa noite, amados, paz seja convosco. Pastora Pamela, pastora Nivalda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. Que Deus abençoe a senhora com toda a sorte de bênção, gratidão no meu coração de fazer parte desse projeto, de ter a senhora na minha vida. A senhora é incrível. Eu sei que é uma bênção para todo o Brasil. E se todo o Brasil pudesse te abraçar também, tenho certeza que fariam. E gratidão pela vida da senhora, que Deus multiplique os seus anos com muita graça, muita saúde, muita presença. E tá aqui o sobrinho também dando parabéns. Te amo, Mulher Maravilha. Amém. Amo vocês, obrigado, gente. É verdade, hoje é meu aniversário, né? E é um prazer estar trabalhando com as meninas aqui, com todos vocês aí do Brasil. Gratidão, gente, gratidão mesmo. Se alguém me mandou alguma mensagem e eu não dei um obrigado, é que, graças a Deus, está lotada de mensagem, graças a Deus. É muito bom a gente se sentir amado, né? Então, não entenda que eu não vi, porque de repente eu não vi mesmo. Né? Mas eu ainda vou estar amanhã respondendo muitas mensagens aí. Gratidão a toda a mensagem de carinho, de bênção e tudo mais. O meu sobrinho lindinho ali, né? Pastor Amel, Gilberto. um beijo para a senhora. Beijo, beijo. Pode seguir, pastora. Amém. Então, amados, nós estamos, né, agora no mês de maio, que tá maravilhoso, assim, todos os meses estão incríveis, essa viagem panorâmica, ela tá assim, no final de tudo isso, amados, nós temos aí muitas surpresas para vocês, mas eu digo para você que é um curso de teologia, que os nossos juniores, as nossas crianças vão estar super embasados na palavra, que é o nosso objetivo, né? Então, esse mês de maio, nós vamos falar sobre vamos caminhar. A nossa próxima parada é nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro de Reis. Então, nós vamos fazer essa trajetória nessas paradas aí, em 4 encontros que nós vamos ter, né, a cada semana. E o tema do mês de maio é a ascensão e queda de um povo. Então, nós vamos ver o povo de Israel, né? Nós terminamos a última viagem do mês de abril, o povo saindo ali, né? A transição do povo, e a gente vai começar o livro do mês, né, o nosso primeiro encontro, falando de 1 Samuel, com a história de Samuel. Então, nós vamos caminhar desde Samuel até a queda do povo, a queda desse império que é o povo de Israel. Vamos caminhar por que teve essa queda, por que aconteceu tudo isso, terminando no livro de 2º Reis, né? Então, esse é o nosso propósito, nosso projeto da nossa viagem desse mês. Então, na primeira semana, o tema da nossa primeira semana, deixa eu só
a importância de ouvir a voz de Deus e o nascimento da monarquia em Israel. Então, nós começamos o pano de fundo aí, colocando esse pano para os nossos juniores, as nossas crianças, trabalhando com eles, essa parada, vendo o nascimento de Samuel, o porquê do nascimento de Samuel, o propósito de Samuel. E o que foi muito incrível, pastora Nivalda, pastora Pamela, nessa construção, né, desse currículo, foi que casou direitinho, não foi planejado, assim, Deus foi muito demais com o mês da Família da Fé, a campanha Família da Fé, que é uma campanha que a pastora Nivalda começou lá na região, né, do Itaim, lá no Itaim, depois se estendeu para a nossa região e hoje está no Brasil inteiro, uma campanha incrível, que nós trabalhamos o mês inteiro abençoando a família inteira. Começou com Mães da Fé, né? Então, começou lá atrás só as mães da fé. Aí Deus aumentou a família, mães e pais da fé. E depois foi aumentando, mães, pais e filhos. Agora é a família da fé. Então, e nós falamos justamente sobre Samuel esse mês, né? Nas nossas igrejas, falamos sobre Samuel e o sacrifício, né, da Ana, do Eucana, então, e casou direitinho, né, deu certinho, assim, o mês de maio, Família da Fé, com a vida de Samuel. Então, nós começamos aí com o nascimento de Samuel, a primeira semana, e aí a gente vai caminhando e vai percebendo que o povo de Israel começa a olhar as nações ao redor e começa assim, por que eles têm um rei e a gente não tem? Eles não conseguiram enxergar que Deus era o rei deles. Então, nós trabalhamos agora com as crianças de um governo teocrático, que é uma palavra nova, eles não sabem dessa palavra, que Deus era o rei deles. E eles não aceitaram e não enxergaram isso. Deus cuidando desde o começo, no deserto, Deus cuidando, Deus dando livramento, livrando eles de todos os inimigos, com Josué, todas as batalhas. Eles, mesmo assim, não conseguiram reconhecer esse senhorio do Senhor e começar a olhar ao redor. E aí você pode, amados, explorar com as suas crianças, porque muitas vezes nós não confiamos no que Deus faz, porque nós queremos ver. E muitas vezes a palavra de Deus diz que nós não temos que ver, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E a fé é aquilo que eu não vejo. É acreditar naquilo que não existe. E às vezes as nossas crianças, pelas dificuldades, acabam indo para outras, ouvindo outras pessoas, porque querem ouvir pessoas. E nós temos que trabalhar neles a confiança no Senhor. Então vamos trabalhar esse agora, nessa primeira semana, estruturá-los nessa confiança de ouvir a voz de Deus. Samuel, na sua pré-adolescência ali, ouviu o Senhor chamar. E quando ele ouviu, Deus começou a falar com ele muitas coisas. Teve um tempo de preparo para Samuel até ele chegar, né, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, trabalhar com as crianças, porque hoje no mundo, com esse imediatismo que nós estamos, né, tudo é para ontem. Às vezes a gente ora e quer que Deus faz na mesma hora. Então, trabalhar com eles essas questões que Deus nos chama, tem um processo de maturação do chamado de Deus. Temos que passar por esses processos para Deus preparar para aquilo que Ele quer nos usar ali na frente. Então, algumas coisas Deus responde de pronto, outras não. E tudo bem, tá tudo certo. E também, se Ele não responder, tá tudo certo, porque Ele continua sendo Deus. Não é verdade? Então, vamos trabalhar isso. E aí o povo começa a reclamar com Samuel e fala, a gente quer, por que nação X, o povo X ali tem um rei, o outro tem também, eu também quero esse rei, eu quero um homem, eu não quero mais, Samuel, Deus está cuidando de vocês, Samuel traz isso à memória, a gente não quer, a gente quer, Samuel se sente rejeitado, Deus trata com Samuel, Deus foi o maior psicólogo, né, pastora Nivalda? Deus trata com Samuel ali, né, Samuel, não foi você que eles rejeitaram, foi eu, Deus muito bem resolvido na vida dele, glória a Deus por isso. E aí Samuel vai com o direcionamento de Deus e escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel. Então, nós temos uma transição de teocracia para monarquia. E aí Samuel fala para todo o povo todas as implicações que teria. Gente, vocês vão querer um rei? Ó, rei, vai acontecer isso, impostos, encargos, sustentar um rei. E aí o povo, mesmo assim, é mais ou menos igual a história da cruz, né? Quando Pilatos fala, Cristo ou Barrabás? Olha, gente, quem vocês querem? Cristo ou Barrabás? E a gente quer que mata, né, o Cristo, solta o Barrabás. É mais ou menos a mesma coisa. Deus falando para o povo, né, que não era, olha, gente, é complicado. Eu sou um rei que eu não exijo muita coisa, eu quero só, né, o comprometimento de vocês, o amor de vocês. E se tiver um rei, vai ter assim, assim. E o povo mesmo assim
decidiu por esse rei humano. Foi quando Saul é escolhido, ungido rei. E aí nós terminamos essa primeira semana, tem a dinâmica, no quadro, né, no resumo, vai ter lá uma atividade para vocês fazerem com a família de vocês, das crianças, dos juniores para a semana. Então a gente termina a primeira semana nessa parada aqui, nesse contexto, essa transição, né, de rei, de governo do povo de Israel. E aí a gente vai para a segunda semana, né? A segunda semana nós estamos ali com um tema além do que os olhos podem ver. Vamos terminar o livro de 1 Samuel e começar o 2 Samuel, né? E aí nós vamos ver também, na verdade, no finalzinho da primeira semana também um pouquinho da queda de Saul, porque Saul foi o rei, no começo um bom rei, chegou à soberba, subiu a sua cabeça toda, a sua pomposidade, as suas conquistas, a ponto dele achar que ele não precisava mais ouvir Deus. Esqueceu que quem o colocou ali havia sido Deus. E aí tem a queda de Saul, vamos trabalhar isso também. E aí a gente começa a segunda semana, né, terminando a primeira com Deus rejeitando Saul. E aí na segunda semana a gente começa Deus mandando Samuel escolher o novo rei de Israel. E aí a gente começa com essa, né, essa questão de Samuel. Nós vamos falar na segunda semana sobre a aparência, aquilo que os olhos vê, sobre nós julgarmos pela aparência. Então isso é muito importante trabalhar com as nossas crianças e os nossos juniores. Dá pano para manga essa conversa. Porque, amados, nas escolas, os nossos pré-adolescentes, as crianças não tanto, mas os juniores, os pré-adolescentes, eles são muito levados, eles têm que se sentir pertencentes a um grupo. Isso é muito perigoso, porque quando eles querem pertencer ao grupo, eles fazem qualquer coisa para pertencer àquele grupo. E, infelizmente, onde eles passam muita parte do tempo deles e tem essa atenção é na escola. E aí, queridos, comigo e com você, nas nossas igrejas, eles têm no máximo 3 vezes, talvez 4. As igrejas têm 4 cultos por semana. Se aquela criança, aquele pré-adolescente só vai no domingo, só tem um dia na semana para você tentar passar a palavra do Senhor para aquela criança, para aquele junior, para que ele entenda quem ele é. Então aqui, Samuel, um homem de Deus, ninguém questiona Deus, a vida de Samuel. E mesmo assim mostra, amados, que ele errou. Ele chegou na casa do pai do Davi, né? Deus manda ele lá para casa do pai do Davi. E chega lá, ele olha o Abinadab. Poxa, esse aí é bonitão, é esse. Deus fala assim, calma aí, camarada. Calma lá, segura a onda, porque não é assim que eu vejo. Eu não vejo como você vê, como as pessoas veem. E Deus dá para nós já uma lição aqui importantíssima e a gente tem que explorar isso com eles. E aí passa por todos os filhos, tal. E aí a gente explora também a questão de Davi estar lá no campo, porque ele é filho de uma outra mulher, ignorado pelos seus irmãos, rejeitado por eles, não reconhecido. E aí ele está lá no campo. E aí quando acabaram 6 filhos, ele fala assim, mas acabou? Acabou todos? Não, tem um lá. O pai lembra que tem o outro lá. Manda chamar, porque ninguém senta na mesa quando ele não chegar. E aí, assim, Davi é chamado, chega, e aí você conhece a história, ele é ungido. E aí você também pode trabalhar essa questão, explorar, amados, a questão do reconhecimento, da necessidade de ser reconhecido, de pertencimento, né? Que mesmo que alguém se esqueça de você, nós podemos atrelar com a palavra que diz que ainda que um pai se esquece do seu filho, uma mãe, eu, todavia, não me esquecerei de você. Então, firmar na nossa criança, no nosso junior, que ele é amado do Senhor, que Deus nunca vai esquecê-lo. E ainda que ele sofra alguma injustiça, o Senhor é Deus de justiça. E ele vai cuidar e está cuidando de tudo. Por mais que passemos pelo vale da sombra e da morte, da dificuldade, que não estamos isentos. E é importante a gente frisar isso para as crianças, que servir ao Senhor não é um conto de fadas, não é viver nas nuvens. Nós vamos passar por tudo. Eles têm que saber e tem que ser forjado que não é só as flores, existem os espinhos. Não podemos maquiar o evangelho. Temos que mostrar para eles que vai ter choro, vai ter rejeição, vai ter. Mas tudo bem, o Senhor está com eles em todos os momentos. E aí a gente trabalha isso com eles. E aí Davi é ungido rei. E aí a gente vai caminhando na vida de Davi até chegar no gigante Golias.
E aí também trabalhar essa questão, né, da aparência, do bullying. Nós colocamos um pouquinho dessa questão do bullying, porque foi o que Golias fez com Davi, com o povo de Israel, né? Humilhou o povo de Israel. Quando Davi foi correndo lá com a funda na mão e a pedra, o Golias zoando Davi. Aí você pode também trabalhar com eles, fazer essa conexão com a escola, com a rua, com os primos, porque muita coisa acontece com eles quando estão com as famílias reunidas e os primos juntos, e falar para eles que mesmo que sejam, às vezes, né, sofram bullying, que eles não podem deixar de sonhar, deixar de desejar crescer e avançar, porque eles ouviram alguém os humilhando, dizendo que eles não são capazes. Porque foi isso que Golias fez com Davi. Esse menino, esse garoto, e aí zoou o Davi. Se Davi tivesse parado para ouvir, amados, essa voz, Davi estaria limitado e jamais os filisteus teriam ganhado do povo de Israel. Mas Davi não deu ouvido para a voz do Golias. E assim, nós, adultos, as crianças, os juniores, não devemos ouvir os Golias que aparecem com voz na nossa mente durante, né, a nossa caminhada de vida, em todas as fases dela. Muitos Golias vão aparecer. Você vai fazer isso? Ai, você é bom nisso? Quando chegarem, né, passar a fase da escola e chegar na época de vestibular, você vai passar nesse vestibular? Ah, para de sonhar, menino. Eu não vou ouvir nenhum Golias. Eu vou continuar avançando. E isso serve para nós também, né? O Senhor vai falando conosco também, porque para nós também sempre aparece. Então, trabalhar isso com eles, ele destrói, né? Mata, né, o Golias. E a gente abre o livro de 2 Samuel. Davi caminha muito bem durante o seu reinado, porém, Davi acaba também, como Saul, errando, porque ele é humano. E aí nós vamos entrar na história de Batseba, que Davi peca, e aí Davi sofre as consequências, e aí nós vamos trabalhar a questão do pecado e das consequências. Todas as vezes que nós agimos pelos nossos impulsos, sem pensar no que Deus acha sobre aquilo, sem estar em coerência, em concordância com a palavra de Deus, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E aí mostrar para eles as consequências que aconteceram com Davi, vamos caminhar sobre isso, né, de Davi, do filho que morre, enfim. E aí nós vamos caminhar e depois acabou, ai, pequei, tenho as consequências, acabou para mim, não tenho mais escapatória. Não, tem a solução, tem a luz no fim do túnel, porque Davi se arrepende, Deus ouve a oração de Davi, e Deus ama Davi. Tanto, amados, que o Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como que um cara que fez o que fez? E isso para mostrar que para Deus, às vezes a gente, né, como pastores, a gente ouve às vezes eles falando algumas coisas para nós, as pessoas vindo falar para nós, e aí nós acabamos, a pessoa acha que ela não tem mais, ela errou tanto na vida que ela não tem mais história para ela viver, não tem mais como continuar a vida. E aí é o engano de Satanás. Com as nossas crianças é a mesma coisa, né? Diante de um abuso, dela se sentir suja, ou diante de alguma coisa que ela faz muito errada, ela pode chegar para você porque confia em você, mas ela acha que não tem mais escapatória. E aí a gente pode vir com essa, né? Vir com o que aconteceu com Davi e falar assim: olha, Davi fez algo que foi terrível, mas o Senhor o perdoou, porque o nosso Deus é um Deus de perdão. Ele é um Deus de misericórdia. Amém? E aí terminamos a nossa 2ª semana. Deixa eu dar uma apressadinha aqui. 3ª semana, nós vamos lá finalizar. Começamos com o livro de Reis, primeiro livro de Reis, e o tema é um presente diferente e a divisão do reino. Olha essa viagem, né? Como ela tá indo. Então, por que um presente diferente? Então, nós começamos essa 3ª semana falando sobre Davi se arrependeu, e aí começamos a falar sobre Salomão. Salomão já entra, né, na história do povo, na nossa linha do tempo, e aí Deus pergunta em sonhos para Salomão o que Salomão queria. E aí você sabe da história que ele pede sabedoria, então foi a pessoa mais rica que houve lá na terra, muito sábio, escreveu o livro de Provérbios, alguns salmos escreveu também, e aí esse é o presente diferente. Aí você começa explorando com eles, tem sugestão de roda de conversa sobre essa questão, se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? Estou meio familiarizado com isso. O que você pediria? Se Deus chegasse para você e te desse assim, ó, você tem um desejo para eu realizar,
que você pediria? E aí você explora, ouve, né, uma escutativa, o que eles poderiam falar, e aí você pode dar a introdução desse presente diferente que Salomão escolheu, porque ele poderia ter escolhido ouro, carro, zero, castelo, e Salomão pediu sabedoria. E aí trabalhar com ele sobre essas questões de valores, né, não de preço, mas de valores, que é muito importante para eles também nessa fase. E aí, continuando em 1 Reis, a gente vai falar sobre a construção do templo, que Salomão ouvia o Senhor, e Salomão ouviu todos os detalhes e fez um templo suntuoso. Tem até uma imagem do templo lá no currículo. E aí, no final, né, nós vamos falar sobre os erros de Salomão. De novo, Salomão erra, né, se casou lá com 700 mulheres, as suas concubinas, e no final da vida de Salomão, começou a ouvir as suas mulheres levantar altares para os outros deuses. Se corrompeu, porque ele se afastou do Senhor. Não ouviu os 3 reis amados, começaram bem, deixaram de, por um momento, um pelo seu orgulho, o segundo pelo desejo dos olhos, ignoraram todos os ensinamentos de Deus, e por questão de coisas, minutos, talvez horas ali, se afastaram e acabaram sofrendo a consequência. E Salomão foi se afastando de Deus com o passar do tempo, um homem tão sábio. No final, acabou se tornando tão tolo de se afastar do Senhor e perder os princípios, né? E aí a gente vê a consequência também na vida de Salomão. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Salomão começa a envelhecer, ele começa a ver o seu reino ser rasgado. Por isso que eu falei da divisão do reino. Começa no finalzinho da vida de Salomão, esse povo, essa ascensão de povo, essa ascensão de império, começa a queda aí no final da vida de Salomão, com o Roboão e o Jeroboão, né? Então, Salomão começa a ver a movimentação de Jeroboão, que era um homem que trabalhava no palácio, e começou a perceber que ele queria usurpar o seu reino, e ele manda matar Jeroboão. Jeroboão vai embora para o Egito e fica lá até que Salomão morre. Quando Salomão morre, e aí entra Roboão, filho de Salomão, e nós já estamos indo para a 4ª semana, né? No finalzinho da 3ª, Roboão não teve sabedoria, porque o povo pediu para baixar os encargos, e aí nós vamos lá para o começo de Samuel, lembra? Que Deus falou, olha, o imposto, sustentar, reinar, palácio, tal, e o povo queria. Tudo isso ia ser pesado agora em Roboão, depois, né? Passou Saul, passou Davi, passou Salomão, chegou em Roboão, o povo chega, olha, por favor, fala pro rei, diminui esse imposto, tá muito difícil, o jugo sobre nós tá demais, tá um fardo muito pesado. E aí, Roboão ouve os sábios olha, faz isso, diminui para que o povo não tenha uma revolta. E aí, amados, Roboão não ouve os mais sábios, os mais velhos, vai conversar com os seus amigos mais jovens que cresceram com ele. E aí eles falam assim, olha, se o Salomão, se o seu pai colocou um peso, coloca o dobro o peso. Se o seu pai cortou um dedo, corta 2. Não tem que facilitar para o povo, não. Foi quando o Roboão tomou essa decisão e começou a aumentar o fardo do povo, e aí teve essa ruptura de 2 reinos. Então agora nós começamos, a partir de agora, começamos a falar de 2 reinos, reinos do sul e reino do norte. 10 tribos vão para o reino do norte, e é onde Jeroboão é aclamado rei pelo povo, e aí fica a tribo de Judá, e Benjamim fica ali jogado a escanteio, mas aonde Roboão, ele fica reinando com essas 2 tribos. Então tem esse reino rasgado por conta da falta de sabedoria. E aí nós começamos a última semana, onde nós temos profetas e reis. E aí nós começamos com o 2º livro de Reis, né, no finalzinho do 1º, falando sobre Elias. Então nós vamos falar sobre Elias, eu não vou passar aqui, eu vou só ser mais rápida. Vamos falar sobre Elias, sobre como Deus usou Elias. E vamos falar, amados, como é difícil fazer o certo onde todo mundo diz que o certo hoje é errado. Então, e nós podemos fazer uma abordagem magnífica com eles. Porque hoje, amados, o que é certo é vergonhoso. E o que é errado é aplaudido. As meninas, as adolescentes, as pré-adolescentes, elas admiram o cara que é o bandidão. O cara que é o... Não vou falar as palavras aqui, mas que é o... Sabe, aquele pegador. E o garoto que é o certinho, o garoto que estuda, o garoto, esse é o
banana, isso aí. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, essa conversa com eles, essa última ministração é muito importante ter essa exploração com eles, de mostrar para os nossos juniores, para as nossas crianças, a importância, de novo, da identidade deles, de saber quem eles são, né? E aí, trabalhar, porque Deus dá recados, manda Elias falar com o Acabe, coisas que ele estava colocando a vida dele em risco. Então, no mundo de hoje, eu me posicionar e fazer o que Deus quer de mim, eu me posiciono e muitas vezes eu corro o risco de ser alvo de chacota, de ser alvo de rejeição dos amigos, e tá tudo bem. E trabalhar isso. Eu sei que não é fácil falar que tá tudo bem, eu sei que não é fácil, é difícil, mas quando nós trabalhamos e pedimos a unção do Senhor, Espírito Santo, o time de intercessão orando por eles, o Senhor é poderoso, o Espírito Santo dentro deles vai trabalhar e inculcar isso na mente deles. E aí Elias morre, nós vamos para Eliseu, né? Eliseu também, da mesma maneira, nós vamos falar dos profetas de Baal, e vamos falar sobre Eliseu, como foi usado pelo Senhor. E aí nós vamos passar bem rápido por alguns reis que foram... Nós vamos dar alguns exemplos de reis bons, não vamos falar de todos, mas vamos dar exemplos de reis bons e exemplos do rei mau, né? Então nós temos aí Acabe, nós temos outros reis, o Josias, né, foi um rei bom, e falar de algumas coisas que eles fizeram. Então, dos reis bons, que a Bíblia destaca no livro de 2 de Reis, que esse rei, por que ele se destacou como um rei bom? Ele tirou a idolatria do povo e trouxe o povo para perto de Deus, que é tudo que Deus queria, né? Então, por isso que foram considerados esses reis bons. E aí, os reis ruins foram aqueles que tiveram reis perversos, reis terríveis, mas, de uma forma geral, aqueles que se afastam de Deus acabam fazendo coisas que não agradam e levando todo o povo à desgraça. Então, nós temos aí nosso currículo de maio, né? Casadinho aí, que a pastora Pamela vai falar agora, para você trabalhar essas questões, né? Questões espirituais, questões morais, questões sociais com eles, trazendo essa verdade da palavra na vida deles. E aí nós fechamos a nossa mala, embarcamos para o próximo mês em nome de Jesus. E aí, amados, como a pastora Nivalda estava falando, né? Que a pastora Pamela vai falar, vocês vão encontrar lá a campanha, né, de Família da Fé, como a pastora Nivalda falou, e a pastora Pamela vai explicar. É importante, amados, nós ungirmos a família, né? Então, não queremos passar por cima dos pastores, né, das igrejas locais, mas é muito importante que a família seja abençoada e guardada, né? Então, nós temos esse projeto de oração conectado com os Mãos Ungidas também, que vai dar tudo certinho. E eu tenho certeza que as nossas igrejas serão muito fortalecidas. Eu tenho certeza que nós temos aqui muitos pais participando. E se não está participando, eu quero convidar você que é líder, você que é coordenador regional, distrital, os estaduais, amados, compartilhe depois, né, o link do Instagram, porque eu penso que essa live, aliás, não só essa, todas, elas não são só para quem é do Ministério de Crianças e Juniores, ela é para a igreja. E especificamente essa por conta do baio, né, Mãos Ungidas e o Família da Fé, é muito importante os pais estarem acompanhando. É como se fosse um curso para que ele possa saber lidar com os seus filhos, cobrir os seus filhos. E também, muitas vezes, a gente acha que só dar presente é o suficiente. Na verdade, os nossos filhos, as nossas crianças precisam muito mais da parte da presença do que de presente. E eu entendo que o currículo pedagógico vem colaborando para trazer um fortalecimento nas nossas famílias. Amém? Um beijo no coração, pastor Nivalda, obrigado. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Fala a verdade, gente. Isso é um curso teológico. Isso é muito mais do que falar para as crianças sobre histórias bíblicas. Não, é uma jornada, sabe? Que parabéns, equipe, coisa mais linda do mundo. Que orgulho que eu tenho de trabalhar com vocês. E vocês estão vendo aí que tem muita gente que não sabe a metade do que a pastora Glaucia está falando aqui. Não sabe nem quem é Roboão e Jeroboão. Tá entendendo? E tá tudo certo. Vamos aprender com o currículo pedagógico das crianças
aprender acerca das histórias da Bíblia, né? E é muito e ir além daquela superficialidade de falar somente que Davi matou Golias. Tá entendendo? É bom Davi matou Golias, mas a Bíblia é mais do que a criação e Davi matou Golias. É muito mais. E aí, então, aí vocês veem sempre o paralelo de Deus falando e o povo seguindo os seus próprios caminhos, né? E isso é muito bom para a gente poder trabalhar isso com as crianças e com os juniores, porque eles vão sentir esse dilema, assim também como acontece com a gente. E eu vou deixar a pastora Pamela aí completar, porque eu sei que vai vir coisa muito boa. Fiquem atentos. Então, vamos lá, pessoal. Então, completando aqui o que a pastora Glaucia falou, eu falei que eu estou apaixonada. Eu acho que eu sou suspeita de falar sobre o profeta Samuel. Eu falo que ele foi um cara muito incrível, aprendo muito, né? Questão de unção, de sabedoria, de inteligência, e também, principalmente, porque ele foi uma pessoa que ele foi pedida a Deus, ele é uma realização de um sonho, né? Então, a pastora Glaucia falou sobre família. Quantas mães já oraram pedindo a Deus um filho, né? Talvez até a criança tenha o nome de Samuel justamente por causa dessa história, né? Quantos pedidos já foram, né? Por este menino orava eu. Então, é uma mulher que quer ser mãe pedindo a Deus por um filho, né? Uma mãe entregar um filho para ser cuidado por um profeta que ele preocupa, né? Ele cuida do que é de Deus, mas os filhos não se importam com isso. Então, assim, várias coisas relacionadas dentro de família, e a gente vai. A pastora Glaucia estava falando, eu falei, gente, é mesmo, uma coisa casou com a outra, e tudo ligado, tudo dentro de família. Então, eu acredito de verdade que o mês de maio vai ser um mês de bênção, não só para as nossas crianças, mas principalmente para as famílias. Um olhar acolhedor, um olhar de bênção e principalmente um olhar de proteção no mês de maio. Então, vamos lá. Então, dentro do currículo pedagógico, que é a ascensão e a queda de um povo, durante os 4 cultos principais, nós vamos trabalhar a unção, uma palavra e um direcionamento para as crianças. Então, como eu sempre tenho dito nas lives, esse momento da oração, ele é incluso dentro do culto. Então, todas as vezes que a gente termina a nossa palavra, a gente faz uma oração pelas crianças juniores. Nós vamos manter essa oração, e essa oração vai ser direcionada dentro do que eles ouviram. Ou seja, eles ouviram lá sobre a queda, eles ouviram sobre o reino dividido. Então, a nossa oração, a nossa unção vai estar ligada a isso. A não ter divisão, a entender o reino de Deus. Então, vai estar tudo ligado. Eu tenho que sair do culto para fazer a unção, eu tenho que esperar no outro. Não. Assim que você acabar, sua equipe acabar a lição, né, a forma como você se organiza, faça a oração e já unge as crianças juniores. Por quê? Porque quando nós colocamos uma coisa ligada à outra, eles saem com aquilo ali enraizado dentro deles, com entendimento. Porque se a gente fala sobre a ascensão no culto, aí a gente vem com uma unção da armadura de Deus e manda para a semana eles falar sobre José do Egito, eu vou ficar com a cabeça aonde? Agora, quando a gente une tudo, né, eles vão com aquilo na cabeça e mais. Eles ficam ansiosos para chegar ao próximo culto para aprender mais. E como a pastora Nivaldo, mas a pastora Glaucia falou, é teologia. Então, se a gente não aprendeu antes, agora a gente aprende. Porque para me passar, eu tenho que aprender. Né? Então, eu pego o currículo, eu pesquiso o currículo, eu vou lá e vou falando. Vou mostrando e vou ensinando. E quando eu ensino, eu aprendo também. Então, é importante. Então, dentro do mês de maio, então, nos cultos principais. No caso aqui, nós usamos 4, 11, 18 e 25, né? Que seriam os cultos no domingo. Mas se o seu culto não for, o principal não for aos domingos, puxa a unção para o culto principal. Né? O culto que você der a palavra temática, você vai ungir e vai fazer a palavra, uma palavrinha rapidinho durante a sua oração. Né? A gente sempre coloca um textinho para o líder entender sobre o que ele vai orar. Né? Como eu falei, senão cada hora ele vai falando uma coisa. Está falando sobre a ascensão, sobre Saul, aí ele ora para que ele tenha inteligência, como Daniel. Nós não estamos falando de Daniel, nós estamos falando sobre Saul, Davi, Salomão. Então,
dentro daquilo ali é que nós vamos orar e vamos ungí-los durante os nossos cultos principais. Depois, nós vamos para o Família da Fé. O Família da Fé vai ser durante todo o mês de maio. Então, durante a semana, nós vamos estar orando por alguém específico dentro da nossa família. No domingo, nós vamos ungir essa pessoa específica e nós temos desafio para a família poder fazer durante a semana. Então, nós vamos começar no dia 4, que é o primeiro domingo. Então, a primeira semana vai do dia 4 até o dia 10. E quem que é a primeira pessoa que vai receber a oração e a unção? O pai, né, a figura masculina, o pai, como cabeça da casa, ou marido, né? Porque às vezes também o homem é casado, mas ainda não é pai. Então, nós vamos ungir o rei, o profeta, o sacerdote da casa. Então, no primeiro domingo, nós vamos orar pelos homens, pai, maridos, esposos, os casados, tá? Então, mas como que eu vou fazer a unção? Porque a minha igreja não tem como, a gente não vai ter esse tempo. Faz uma unção estratégica. Todos os homens que passam na porta, você unge. E na hora da oração, pede os pais e os maridos para ficar de pé. Pede o pastor para fazer a oração. Por quê? Porque não é uma oração específica só para as crianças, é uma oração específica para a igreja, para dentro da igreja. É uma campanha para nós convidarmos a nossa igreja a fazer parte. Então já chama lá seu pastor, pastor, nós estamos com uma campanha aí, nós queremos incluir a igreja, o que o senhor acha? Vamos fazer parte. E aí, dessa forma, nós incluímos. Por quê? É necessário que não só os pais, mas toda a família esteja envolvida. Por quê? A criança não convive só com o pai, ela não convive só com a mãe, ela convive com os avós. Mas aí os avós não convivem na mesma casa. E aí, a gente vai deixar os avós de fora da oração, da unção? De forma nenhuma. Então, durante cada semana, nós vamos abranger um público. Mas durante a semana, toda a família vai estar dentro do desafio, da oração, e a unção específica a gente deixa para o culto principal, se possível, que o pastor unja, ou então usa uma estratégia para fazer a unção para todos. Na segunda semana, que vamos coincidir com o Dia das Mães, nós vamos orar então pelas mães e pelas mulheres casadas, né? Às vezes tem alguma mulher que há muito tempo pede por um filho, né, que clama também por um filho que já nasceu, mas que está no mundo das drogas e tudo mais. E mãe sofre, gente. Não sou mãe ainda, mas eu sei que mãe sofre. Então, nós vamos orar por elas, né, guerreiras. Tantas campanhas. A pastora Glaucia falou que a campanha da Família da Fé começou com Mães da Fé, né? Então, olha aonde que a campanha chegou, né? Nós temos a história da igreja, que as mulheres sempre saíram na frente, fazendo campanhas, orando, jejuando. Então, nós vamos orar e abençoar as mães, as mulheres que já são casadas, nós vamos incluí-las dentro da nossa oração e da unção. E durante a semana, tem um desafio para fazer com as mães, com as mulheres casadas, mas que vai incluir toda a família participando. Na terceira semana, que é do dia 18 ao dia 24, nós vamos orar por um público maior, mas é um público específico também. Nós vamos orar pelas crianças, pelos juniores, adolescentes, os jovens e os adultos solteiros. Então, dos jovens e os adultos, são todos os solteiros. Por quê? Às vezes a gente ora pelo pai, ora pela mãe, criança e junior. Então, se nós vamos englobar a família, nós vamos puxar também aqueles que são solteiros para que eles encaixem dentro da unção também. Ou seja, nós vamos entrar no patamar de filhos. Então, nós vamos ser ungidos como filhos. Então, nós vamos orar e vamos jejuar os filhos. Por exemplo, eu já vou fazer 35, não casei ainda. Mas aí, como eu não casei, eu não sou nem jovem, eu já sou adulta, eu vou ficar de fora da unção? Não, eu entro na unção de filho na terceira semana. E aí, durante a minha semana, nós vamos também ter os desafios e nós vamos cumprir o desafio com a nossa família. Tem oração, tem uma palavra específica para a família, a oração é direcionada para o público da semana e o desafio é para toda a família. Então, quando ele recebe lá o desafio no culto principal, ele tem toda a semana para cumprir o desafio, né? Então, dá para tirar um tempinho e fazer, dá para tirar um dia lá que eles sentaram para tomar o café junto e fazer e cumprir o desafio. Durante toda a semana, eles conseguem cumprir esse desafio. E na última semana, que é de 25 a 31, nós vamos orar pelos avós e os idosos. Então, minha avó participa, mas não mora comigo. Nós vamos ungir os avós, né? Às vezes tem um idoso que não casou também.
E aí, mas é um idoso. Nós vamos puxar eles para a unção na última semana. E tem também desafio para a última semana para incluirmos todos. Então, o Família da Fé, nós vamos incluir a nossa igreja, uma campanha para a igreja, né? Então, quando você receber lá o material, tem os cards, mas tem também os textos, tudo escrito. Leia com atenção para você entender, para você se organizar. Dessa maneira, você vai conseguir incluir todo mundo na oração. Você vai conseguir incluir toda uma família e, principalmente, gente, eu sempre falo isso, criança, ela atrai. Então, a criança chega com aquilo em casa, o pai e a mãe não participam de nada. Mãe, essa semana eu vou orar por você. Mas não foi um adulto que falou, não foi o pastor que chegou falando, eu quero orar, eu quero te ungir. Foi o filho que falou, foi a filha que falou. A mãe não vai falar, não. A mãe vai aceitar. E no desafio, na unção, na oração, Deus age e entra com salvação. Então, nós precisamos de ter essa percepção de que nós estamos abençoando e ungindo famílias, né? Para que eles possam atrair as famílias para Jesus. Um monte de gente que só a criança que vai sozinha para a igreja, né? Então, nós estamos englobando a família, por quê? Porque Deus vai entrar com salvação, com libertação, com cura durante o mês de maio, atraindo as famílias em nome de Jesus. E para finalizar, nós vamos finalizar com o Maio Laranja, né? Mãos ungidas. Como a pastora Nivalda disse, nós não vamos pautar abuso, exploração, nada disso, porque nas escolas já fazem isso. Eles entram no ônibus, tem cartaz, eles olham atrás do ônibus, tem cartaz, vai na loja, na escola, todo mundo fala. Dentro da igreja, nós vamos falar de uma forma específica e estratégica, né? Então, nós vamos do dia 12 ao dia 18, que é a semana, né, da conscientização, porque o dia específico mesmo é o dia 18, mas cai no domingo, né, por causa de toda a história de Araceli, então o dia específico é o dia 18, e dá no domingo. Então, nós vamos pegar do dia 12 até o dia 18, de segunda a domingo, nós vamos estar orando. Cada dia é uma oração específica. E nesse momento, quem vai orar somos nós líderes, pastores, os pais, a igreja. Nós vamos incluir eles nas nossas orações, que vai ser uma oração direcionada de proteção, de conscientização. Então, cada dia da semana vai ter um motivo específico de oração, vai ter uma unção estratégica. Ah, mas a gente não tem culto a semana toda. É por isso que a importância de você convidar as famílias para participar. Porque o pai e a mãe ungem em casa, né? E todos vão estar orando. E aí, diferente do ano passado, que nós fizemos um relógio de oração durante todo o dia, nesse ano nós vamos fazer um momento de oração no sábado, no dia 17, e o Brasil todo vai estar orando de meio-dia às 13 da tarde. Então, dentro do material, você vai receber os panfletos que são os direcionamentos para a oração. Cada panfletinho ali, a duração, se você orar 5 minutos em cada panfletinho, você completa 1 hora de oração. Então, no ano passado mesmo, aqui na minha igreja, eu convidei os pais, convidei as crianças, nós fizemos o momento de oração pela manhã e nós fizemos uma caminhada na rua à tarde. Levamos panfleto, levamos pompom, batuque, ficamos na frente do posto de gasolina, os carros passando e a gente só falava, só vai passar quando buzinar. E eles buzinavam, a gente entregava panfleto. Então, nós temos o mês de maio todo para organizar, né? Eu já vi muitos trabalhos do Brasil mesmo, dentro do Maio Laranja, dos Mãos Ungidas. Então, nós temos aí, né? Eu já vi cabine de oração, cabine de conscientização, buzine, né? O semáforo, né? Da proteção. Então, várias campanhas dentro do Maio Laranja. Então, nós trouxemos aí para que vocês possam abençoar, que nós possamos abençoar e cuidar das crianças através das nossas orações. E aí, dentro do Maio Laranja, eu quero agradecer 2 pastoras que estiveram comigo aí, me ajudando. A primeira é a pastora Isabel, lá de Conselheiro Lafayette, aqui em Minas Gerais, está aí comigo já tem um tempão, né? Então, eu quero agradecer a pastora Isabel, que me ajudou, e também a pastora Inês Fernandes, que é da equipe da pastora Gláucia, né? Ela é a responsável por São Paulo, da oração de São Paulo, dos Kids. Então, nós já atraímos aí 2 pessoas para poder participar, né, do Maio Laranja. E nas próximas campanhas eu vou incluindo os outros responsáveis, outros líderes, para poder auxiliar. Por quê? Não é só a pastora Pamela, né? Então, nós temos a equipe e todo mundo trabalhando. Então, eu quero agradecer aqui a pastora Inês e a pastora Isabel, que estiveram aí no Maio Laranja.
E, gente, de verdade, o material tá assim, tá excelente. Você vai, quando você pegar, você vai falar, não, que orgulho fazer parte desse ministério. Mas não pegue só o papel e guarde no seu coração, não. Né? Faça as campanhas, faça os propósitos, inclua as suas crianças. Como eu falei, nós podemos orar, mas as crianças, pelo menos na minha igreja, elas gostam que a tia Pan é a tia que leva os meninos para a rua. Eu jogo queimado com os meninos na praça, futebol, ou seja, precisamos atrair eles. Então, a gente leva os pais para orar e leva as crianças para falar. Por quê? Quando as pessoas enxergam que a criança está fazendo algo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa também. Né? Então, o nosso despertar, a nossa missão, o nosso objetivo como pastores e líderes do Ministério Infantil é esse, né? De levar Deus através de estratégia. Tem lugar que a gente chega que vai conseguir falar abertamente, mas tem outro que não. Então, a forma que nós temos, nós vamos, da melhor maneira possível, e nós vamos alcançar todos para o nome de Jesus. É isso, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gente, essas meninas são as metralhadoras, vocês perceberam? É pam, 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 pam. Eu tô assim, meu Deus do céu. É a gente querendo ganhar tempo e passar toda a informação. Eu sei como que é isso. E então estejam muito atentos, amados, ao plano pedagógico. Vai estar no aplicativo. Nós vamos soltar aí dentro dos WhatsApp. O mês de maio está lindo, 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 né? Surgiu algumas perguntas aqui, tipo, como abordar o adultério, né, com as crianças. Queridos, é só falar que você não pode namorar a namorada do outro. É na linguagem deles, não vai falar sobre sexo, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Você está falando com criança. Então, é ter sabedoria ao falar para eles, que não vai falar que Davi estava olhando a mulher tomando banho. Oh, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, sabedoria. Nós estamos falando com eles. Então, nós vamos falar que nós não podemos cobiçar o que é do outro. E ela era casada, e Davi queria casar com ela, mas se ela já era casada, ela não podia casar de novo, né? Então, é sobre isso, né? E pegar o que é dos outros, não é sobre o adultério, é o cobiçar o que é do outro. Foi o que Davi fez. E não, enfim, eu não vou aqui pregar para pregadores que são vocês, né? Então, queridos, a pastora da pergunta, o aplicativo mudou? Não, não mudou, queridos, tá? É o mesmo aplicativo, tá? Chamem a Cris, ela que é como posso dizer assim, aqui que coordena, né, a administradora do aplicativo, ela que alimenta, que dá manutenção no aplicativo. Qualquer dúvida, chame a Cris nos grupos aí, ela está aí dando suporte para vocês, tá? O aplicativo é o Tempo de Semear, tá? Aplicativo Tempo de Semear, entra lá na Android, na Apple Store, enfim, aplicativo Tempo de Semear. Né? E qualquer dúvida, entra lá nos grupos, vocês vão encontrar a Cris, ela é a administradora ali, ela que é a que dá manutenção. Qualquer dúvida, ela vai tirar com vocês, tá bom? Nós estamos aqui, batendo aqui quase 11 horas, e eu quero parabenizar essas meninas fantásticas, como eu falei, foram igual as metralhadoras, tá entendendo? Olha, eu não sei nem se em um curso teológico a gente consegue tanta qualidade quanto nós estamos tendo aqui de conteúdo, de oração e tudo mais. Né? Então, nós não estamos brincando de Junikids, nós não estamos brincando aqui com aquilo que é muito sério. E eu conto com vocês em trazer essa seriedade, tá bom? Então, eu quero dizer aqui para vocês, então, eu quero aqui que a nossa linda Pamela, ela pode estar encerrando, inclusive, aí, né, me abençoando aí com o meu aniversário. Você é a nossa líder aí, master no Brasil, tá bom? E assim depois a gente já vai estar encerrando, tá bom, amados? Fico aí com você, Pamela. Então vamos lá. Vamos orar, né, pela pastora Nivalda, ser gratos a Deus pela vida dela. E também vamos encerrar já agradecendo a Deus pelo nosso mês de abril, entregando também o nosso mês de maio, em nome de Jesus. Então, feche seus olhos se você pode, nós vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da pastora Nivalda. Somos gratos ao Senhor pela vida dela, pela liderança, pelo pastoreio, pela amizade, companheirismo. Somos gratos ao Senhor por tê-la nas nossas vidas, no nosso ministério.
Deus, em nome de Jesus, de forma especial hoje, que é o seu aniversário, nós chamamos a atenção do Senhor, pedindo para a vida dela saúde, pedindo para a vida dela paz, prosperidade, graças e bênçãos infinitas do Senhor. Que não só hoje também, que é o aniversário dela, mas em todos os dias da vida dela, ela possa receber bênçãos e bênçãos sem fim do Senhor para a vida dela, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que abençoe sua família, seu casamento, guarde seus sonhos, seus projetos. Abençoe ela, Deus, como esposa, como mãe, como pastora, como líder, como profissional, em nome de Jesus. Cuide de cada área da vida dela, realize cada sonho de cada área da vida dela, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que guarde a vida dela e que todos os anos de vida dela seja para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Realiza, Deus, os desejos mais íntimos do coração dela. E que em todos os dias da vida dela, ela possa, Deus, estar cheia do Teu Espírito Santo e da Tua presença em nome de Jesus. Deus, também nós te agradecemos pelo mês de abril, te agradecemos a Deus por este mês maravilhoso, um mês preparado do Senhor para as nossas vidas, para as nossas crianças juniores. Te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer nesse restante de mês. E já te entregamos também o mês de maio nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, abençoe cada liderança, cada pastor, cada grupo missionário, crianças, juniores. Alcança, Deus, a cada um de forma especial. Deus, nos dê estratégias para agir dentro do nosso ministério. Nos dê, Deus, sabedoria no falar, sabedoria nas nossas ações. E, principalmente, nos dê amor, ó Deus, pelas nossas crianças, os nossos juniores. Amor por fazer a tua obra e cumprir o teu querer e a tua vontade. Obrigado, Deus, por cada pessoa que esteve nessa live hoje. Obrigado, Deus, por cada ministério representado, cada estado, cada igreja local, cada líder. E que o Senhor, ó Deus, conceda a eles, ó Deus, força, sabedoria e entendimento que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por essa noite e pedimos que o Senhor continue nos guardando e protegendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amores. Bom, aqui eu quero deixar uma boa noite para vocês e obrigado de vocês estarem aqui com a gente até agora, todo mundo firme e forte, e a gente vai alcançar essa geração que precisa tanto da gente, tá bom? Beijo no coração de vocês e a gente vai se falando aí. Tchau, meninas. Beijo.